Olá, bem-vindos à nossa terceira e última aula sobre a Reforma Protestante, a Reforma de Calvino, agora nós vamos falar, e os huguenotes no Brasil. Nós falamos na primeira aula sobre os pré-reformadores, do século XII até o século XV. Depois, na segunda aula, falamos sobre a Reforma Protestante, propriamente dita, com Martinho Lutero, no século XVI. E agora falaremos de Jean Calvino, que foi considerado o líder da segunda geração de reformadores na metade do século XVI. Calvino foi influenciado indiretamente, mas profundamente por Lutero. Tinham pouca coisa em comum, tanto teológica quanto pessoal, mas Calvino faz um interessante contraste com Lutero. Enquanto a formação de Lutero era filosofia, arte e teologia, Calvino tinha uma formação fortemente humanista. Olha só que contraste vocês podem observar. Então, Lutero enfatizava a pregação, no caso, a prática do Evangelho, e Calvino preocupava-se com a teologia, com a teoria, com a formalização da teologia. Então, o ponto em comum dos dois era, eles dois aceitavam a autoridade absoluta das Escrituras. Se não fosse provado pelas Escrituras, Calvino rejeitava qualquer argumentação. Esse efeito, inclusive, até os dias de hoje, nós percebemos na Europa. É basicamente cultura europeia, você observar se as pessoas, se você falar algo concernente às Escrituras, as pessoas vão perguntar aonde está escrito. Então, é um legado da Reforma Protestante até os dias de hoje. Então, nós vamos pincelar a biografia de Jean Calvino por causa do tempo, mas eu espero que essa aula te estimule a conhecer mais profundamente esse ilustre reformador que merece ser lembrado, principalmente agora, nesse momento de inverdades e falsas biografias. É necessário você dar uma pesquisada, não fique somente limitado ao que eu estou falando agora, tem muito mais. Você não tem noção de como esse assunto é profundo, alargado. Eu vou aqui tentar resumir por causa do tempo, como eu já disse. Então vamos lá. O cenário da reforma agora muda com Calvino. Nós estamos agora falando da Europa francesa. Então fique atento, porque agora a reforma protestante está mais perto de nós. Quando eu falo Europa francesa, estou me referindo àqueles de fala francesa, porque a França tem uma localização muito especial, né, no mapa da Europa. Ela faz fronteira com muitos países importantes, inclusive Alemanha, Suíça, aqui embaixo, Mônaco, aqui embaixo nós temos bem na lateral, já perto do mar, nós temos a Espanha. Então, toda essa região de fronteira da França, inclusive e em especial, espalhados nos cantões franceses da Suíça, entre outras regiões da Europa, nós vamos falar sobre a influência dos huguenotes e da Reforma Francesa. Vamos falar sobre ele. Calvino, francês, nascido em Noyon, Picardie, norte da França. O pai dele era um respeitado cidadão, por isso Calvino foi privilegiado com um benefício para estudar. Esse benefício era cedido somente pela igreja para as famílias de prestígio. No caso, o pai era advogado e servia a igreja católica. Então, por causa disso, Calvino recebeu, podemos dizer assim, uma carta de autorização para estudar numa universidade. E nesse caso, o sonho do pai era que também Calvino fosse advogado, e não demorou, ele foi para a Universidade de Paris e foi treinado para ser um eloquente humanista. Em 1532, ele se tornou doutor em Direito pela Universidade de Orleans. Era um homem apaixonado pelo conhecimento. Nós sabemos, e você com certeza já deve ter ouvido a respeito ou até lido a respeito de Calvino e todas as suas... não quero falar ainda o nome, porque eu vou já ministrar sobre isso, sobre as institutas, falei. Era um homem apaixonado pelo conhecimento, mas principalmente pelas Escrituras. A sua conversão se deu pelas conversas que teve com seu primo, o famoso Olivetan. Ele se tornou tradutor de uma Bíblia que traduziu diretamente dos originais, tanto hebraico, aramaico e grego, para o francês. Essa Bíblia hoje é um memorial para a França. Mas, na França, a perseguição ao pensamento
começou a ser violenta demais. A Igreja Católica estava perigosamente cercando aqueles que estavam tentando fazer uma reforma. E usava, infelizmente, também a monarquia francesa, no caso aqui, na época, o rei Francisco I. Calvino chegou a dizer que a França seria para ele um Egito. Ele estava se sentindo fora da sua nação. A cada dia era mais ameaçador falar contra a Igreja Católica, ou até pensar sobre a possibilidade de fazer uma reforma. Então ninguém suportava mais os rituais das missas. Inclusive para Calvino era pura idolatria. Calvino saiu definitivamente da França por perseguição em 1536. Ele procurou uma cidade de refúgio, independente de rituais católicos ou que tivesse um espírito mais aberto para a reforma. E foi então que ele conseguiu encontrar uma cidade dos territórios que hoje constituem a Suíça, numa cidade chamada Basileia, onde escreveu uma grande obra, talvez até a sua célebre obra, As Institutas da Religião Cristã, em 1536. Esse jovem tinha apenas 26 anos quando estabeleceu as Institutas. Esse pequeno livro era dirigido a Francisco I, rei da França, numa tentativa de defender os protestantes franceses. Eles estavam sofrendo muito, sofrendo horrores por causa da fé. E as Institutas pediam ao rei que ele aceitasse as ideias da reforma. Essa primeira edição era apologética e defendia a fé cristã. Então, a primeira edição, percebemos uma influência significativa dos escritos de Lutero. Nela, Calvino, primeiro, discutia, observe, os 10 mandamentos, depois o credo dos apóstolos, no caso a fé, depois a oração, a partir do Pai Nosso, e os 2 sacramentos principais da igreja, no caso da igreja reformada até hoje, que é o batismo e a ceia, porque exatamente esses 2 sacramentos a Igreja Católica fazia muita heresia ao realizar as cerimônias. E por último, graças a Deus, também lembrou de falar sobre a liberdade cristã do cidadão e fez uma relação da liberdade política. A teologia de Calvino. Vamos conversar sobre a linda teologia de Calvino. Calvino tinha uma concepção da soberania de Deus de forma absoluta. A exemplo dos profetas de Israel, ele tinha esse parecer, essa comparação. Enquanto o homem tinha sua vontade totalmente corrompida e que não adiantava produzir méritos humanos, a soberana vontade de Deus é que nos escolhia, nos tornando eleitos para a salvação e que jamais nós nos perderíamos dela. A redenção aqui, você observa, era limitada, no caso, para os eleitos. A doutrina, escute essa, a doutrina da irresistibilidade da graça. Talvez você nunca ouviu isso, mas é muito importante para os calvinistas. Ou seja, os eleitos irresistivelmente eram salvos pela obra do Espírito Santo, independente de sua vontade. Essa era a teologia de Calvino. Essa teologia, ela tem raízes, assim como a de Lutero, agostinianas. Mas, acima de tudo, claro, muita exegese bíblica e, como os demais reformadores, receberam também uma revelação das Escrituras. Calvino, da mesma forma, recebeu uma revelação das Escrituras e uma influência filosófica de Agostinho. Podemos até considerar que a base filosófica da teologia da Reforma é agostiniana, mas tem uma influência negativa para os reformadores, que poucas pessoas percebem e que inclusive passa batido. O ranço antissemita de Agostinho. Eu não quero tocar nesse mérito, nesse assunto, nesse ponto de estudo, porque senão nós vamos desvirtuar o assunto e nós temos que falar aqui só sobre a Reforma Protestante. Esse é o nosso ponto, mas sinceramente estude mais sobre esse assunto a respeito desse ranço antissemita do nosso querido Agostinho, infelizmente. Então, depois de Calvino, ele terminou a sua célebre obra, As Institutas da Religião Cristã, em 1536. Ele fez, então, uma viagem. E uma dessas viagens, ele pernoitou em Genebra. Olha só, gente, está chegando no propósito da sua vida. E em Genebra, Guilherme Farel,
o reformador de Genebra, foi ao seu encontro e o convenceu a ficar. Farel, ele era, além de muito eloquente, ele era profeta. As pessoas percebiam uma atuação profética nele. Então, ele, inclusive, profetizou, podemos dizer assim, para Calvino, e disse, olha, se você sair daqui, Deus vai te matar. E ele foi convencido a ficar, então. E se nós quiséssemos resumir, poderíamos dividir a história de Calvino em 2 períodos. Né? Até 1536, ele era um humanista que apreciava teologia, e de 1536 até sua morte, em 1564, exceto o período de exílio em Estrasburgo, inclusive é muito interessante também, se você puder estudar esse período que ele passou de exílio em Estrasburgo, de 1538 até 1541. Depois disso, ele só ficou em Genebra. Ele liderou a reforma em Genebra e fez, podemos dizer, de Genebra a capital da reforma calvinista, ou a reforma francesa. Vamos ver as contribuições desse reformador. Vamos observar aqui. Basicamente, entre as contribuições de Calvino, escute isso, que mudaram o Ocidente, estão o incentivo à educação. Como todo reformador, criou um sistema de educação em Genebra de 3 níveis, que hoje se tornou a Universidade de Genebra. Ela foi fundada em 1559. E, sob a liderança de Calvino, Genebra se tornou um modelo de cidade da fé reformada. Influenciou o avanço da democracia. Sim, a democracia foi estabelecida depois de Jean Calvino. Ele entendia que a igreja e o Estado foram criados por Deus para o bem do homem e, por conseguinte, deveriam ser os geradores do crescimento da fé. Para o capitalismo, ele deu uma ênfase à vocação e ao trabalho, como um chamado divino. Então, inclusive, tudo que o homem tivesse o dom para fazer, o dom para trabalhar naquilo, ele deveria fazer com muito esmero. E, claro, estimulou o crescimento econômico, inclusive até hoje na Suíça. Nós temos aí hoje os resquícios desses fundamentos da reforma protestante. Então, são esses os alicerces do Ocidente, são esses os ensinos da reforma. É aqui no Ocidente que temos a liberdade de expressão e a democracia. Antes da reforma, meus queridos, Genebra era o lixão da Europa. E depois da reforma, ela se tornou a inspiração e o modelo de desenvolvimento de uma cidade, inclusive até hoje, você sabe disso. Mas tem mais. Eu quero falar em especial desses que nós podemos dizer dos discípulos de Calvino, chamados de huguenotes. O Espírito Santo estava decidido a arrancar o monopólio e a exclusividade da Igreja Católica. E então, muitas mudanças começam a acontecer. E uma delas que mudou basicamente tudo, o medo de navegar em mares desconhecidos agora estava no fim. Não só o pensamento do homem estava livre, mas a alma do homem estava livre. Então, os calvinistas também, chamados de huguenotes, começam a navegar, principalmente por um motivo: encontrar terra livre da perseguição da igreja. Então, a quem mais interessa novas terras, novas descobertas? Quem sabe um novo mundo? Aos perseguidos da Europa. No caso aqui, judeus e huguenotes. E foi aí que os calvinistas, ou huguenotes, chegaram no Brasil. Amém, glória a Deus. Então, preste atenção. Os huguenotes, ou discípulos de Calvino, chegam no Novo Mundo em 1555. Estou falando agora aqui oficialmente. Oficialmente. Claro que nós sabemos de muitas outras expedições vindo para o Brasil, mas oficialmente para fundar uma terra francesa, em território, no caso, americano, oficialmente em 1555. Aonde, gente? No Rio de Janeiro. Fundam a cidade do Rio de Janeiro, exatamente. Quem fundou a cidade do Rio de Janeiro
foram os huguenotes, os franceses, celebrando inclusive em 10 de março de 1557 um culto na capital da França Antártica. Então, o país, a região onde era São Vicente, né, no início da história aqui da história do Brasil, onde era essa região do Sudeste, seria a França Antártica. E foi exatamente no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, que o primeiro culto das Américas foi feito. Aconteceu em terras brasileiras. Você se assusta? Pois é. Ninguém vai falar isso, ninguém fala isso, mas essas evidências estão sendo cada vez mais manifestadas, graças a Deus, estamos em um tempo novo. Então, uau! O primeiro culto das Américas foi feito no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, a reforma chegou em nós, nos atingiu. E a missão calvinista, no Rio de Janeiro, funda a França Antártica, com uma celebração evangélica, ao invés de uma missa. Então, entenda, por favor, será que é por isso que não se fala da fundação calvinista? Exatamente, porque a cidade do Rio de Janeiro foi fundada, de primeira mão, foi fundada não por uma missa, mas por um culto. E os calvinistas vieram sonhando com um país livre, gente. Eles queriam viver num país livre da perseguição que a igreja europeia estava trazendo para os reformadores. Mas, infelizmente, a história não tem final feliz. Os huguenotes foram traídos por Villers-Gagnon, também francês, líder da expedição, considerado, inclusive, depois disso, por causa da traição, o Caim das Américas. E por que nós podemos dizer que houve traição? Porque todo o investimento da expedição para a fundação da França Antártica foi exclusivamente financiada por Gaspar de Coligny, um almirante francês e líder dos huguenotes na França. Ele era o principal conselheiro do rei da França, no caso, nessa época, Carlos IX. E nós temos aqui hoje, apesar da derrota, um legado histórico calvinista da fundação do Rio. Legado, que legado seria esse, pastora? Eu estou chocado com essa história. Pois é. Um dos legados que o Rio de Janeiro tem, de fundação francesa e huguenote, é uma carta a próprio punho de Calvino para Villers-Gagnon, sobre o tratamento, de como ele deveria tratar os missionários huguenotes no Brasil, que eram 14 ao todo. Esses missionários tinham profissões para investir seus serviços aqui. Eles vieram para evangelizar os nativos tupinambá. Também não tenho tempo aqui de falar profundamente, mas nós poderemos, em outro momento, falar exclusivamente sobre os nativos brasileiros da costa do Brasil, chamados tupinambá. E eles vieram também para evangelizar os tupinambá e começar uma nação livre, uma nação que podemos dizer de liberdade religiosa. Os tupinambá eram um povo tribal, eu queria colocar somente isso. Inclusive, esse povo tribal, por favor, não chame-os de índios. Não chame-os de índios. Eles eram um povo tribal, mas não índios. Quando nós falamos de índios, nós temos aqui um equívoco histórico na nossa, podemos dizer, na nossa historiografia brasileira, quando nós falamos que todos os nativos brasileiros são índios. Não, irmãos, não, queridos. Os nativos brasileiros, nem todos, inclusive nenhum, eram índios. Eles eram índios se os nossos colonizadores tivessem ido para as Índias. Então foi um equívoco, por isso que eu estou falando de um equívoco. Como todos eles pensavam que estavam chegando nas Índias, quando olharam os nativos, disseram que estavam vendo os índios. Mas, na verdade, os tupinambá eram um povo tribal, pré-colonial, que dominava a costa do Brasil por séculos, inclusive muito antes dos europeus chegarem, e até há quem diga que foi muito antes, inclusive antes de Cristo. O mais famoso missionário dessa equipe foi o nosso querido Jean de Lery, por causa do seu diário. Ele escreveu, um jovem de apenas 18 anos, inclusive, escreveu o seu diário de navegação, que, graças a Deus, escapou de ser destruído e queimado pela Igreja Católica na França. E, graças a Deus, esse
livro, né, que inclusive você pode encontrar, há algumas cópias no Brasil, inclusive em português. Esse livro comprova a história dos huguenotes no Brasil e a vida dos Tupinambá. Recentemente eu tive contato com alguns franceses aqui na Casa de Cultura em São Luís, e eles comentaram comigo que basicamente são obrigados a estudar sobre os antropofágicos, os Tupinambá, nessa região da América, né? E nós, infelizmente, o Brasil pouco conhece os Tupinambá. Então, exatamente Jean Delery, ele, além de ser, por causa desse livro, né, que na verdade era o seu diário de bordo, ele se tornou o pai da antropologia moderna por causa das identificações e da, podemos dizer, a alteridade que ele usou, a linguagem fora do seu tempo para falar, não de uma forma mesquinha, não de uma forma diminutiva. Ele não conseguiu olhar para os Tupinambá e inferiorizar. Ele conseguiu olhar para o Tupinambá e ver os benefícios, as bondades, ou até podemos dizer, o nível de humanidade que também os Tupinambás tinham, tanto quanto, como nós chamamos por ignorância, os brancos, né, em relação aos nativos brasileiros. Então, o outro legado huguenote na fundação do Brasil é a Declaração da Fé Reformada. Essa Declaração da Fé Reformada, ela foi denominada a Confissão de Guanabara, né, que foi a primeira confissão de fé cristã também das Américas, gente. Elaborada pelos mártires e missionários huguenotes, que no caso, Jean de Bourdeaux, Mathieu Vernier, Pierre Bourdon e André Lafon. Esses simples, inclusive, não eram teólogos, gente. Não eram teólogos. Eles eram missionários e faziam parte dessa caravana de missionários que estavam aqui e foram obrigados por Villegayon a fazer uma confissão de fé reformada em menos de 24 horas. E tiveram que entregar esse conteúdo com 17 artigos refletindo a doutrina calvinista. Então, após a finalização, os seus autores foram executados cruelmente em terras brasileiras, né? Foram estrangulados e lançados ao mar. E nós temos esse momento histórico doloroso, mas essa é a história inicial do Brasil colonial, com fundação francesa na região do Rio de Janeiro. E agora eu quero falar sobre a outra tentativa. A história chega aqui, na região nordeste do Brasil. Então, essa tentativa de ter um país protestante nas Américas, no século XVI, caiu no Rio de Janeiro, mas no início do século XVII, mais uma vez, os protestantes tentam, em 1612, agora sonham com o Brasil setentrional, ou seja, na região norte do Brasil. E tudo que eles queriam era uma cidade de refúgio para escapar da perseguição e da Inquisição da Igreja Católica na França. A perseguição na França contra os huguenotes só aumentava. Inclusive, você sabe também, eu creio, que a noite de São Bartolomeu, em 1572, foi um massacre. Hoje a Igreja Católica tenta esconder de todas as formas esse massacre, mas os livros da França dizem que basicamente todo o Rio Sena, as águas do Rio Sena se transformaram em sangue. Os huguenotes foram assassinados cruelmente, traídos, né? E nessa ocasião, infelizmente, o líder dos huguenotes foi assassinado, Gaspar de Coligny, aquele mesmo que foi o líder da expedição da Fundação Francesa no Rio de Janeiro. Então vieram para o norte dessa vez. Eles tentaram de novo no século XVII. Fundam então, em 8 de setembro de 1612, aqui na ilha de Upauaçu, a ilha dos Tupinambá, o Forte São Luís, que iniciou na cidade capital do Maranhão, São Luís do Maranhão, para, na realidade, fazer um país francês.
diferenciado. Olha que sonho, gente. Um país protestante, denominado França Equinocial. Observe bem. O outro, no século XVI, era a França Antártica. Agora, aqui no Nordeste, no Maranhão, era França Equinocial, exatamente por causa da região ser localizada um pouquinho abaixo da linha do Equador. Então, nós também vemos aqui que, infelizmente, na Batalha de Guaxinduba, eles foram derrotados. Mas a derrota deles foi mais por traição. Eu posso perceber pelas linhas históricas que quem traiu os huguenotes, quem traiu os franceses em terras maranhenses, a rainha da França, Maria de Médici. Porque, na verdade, ela não era francesa, ela era italiana, casada com o rei francês Henrique IV. Foi assassinado o rei porque ele era protestante e agora ficou nas mãos dela como rainha regente e ela entrega de mãos beijadas a França Equinocial, a coroa portuguesa. Principal motivo, quero dizer mais uma vez, a cidade foi fundada por um huguenote. Então não tinha por que a França ter um país huguenote em terras brasileiras, em terras americanas. A cidade foi fundada, o país foi fundado por um huguenote, general e pastor. O nome dele, Daniel de Latouche. A fé reformada aqui, gente, nessa região e em todo o Nordeste, era tão forte, na época do Brasil Colônia, era tão forte que o padre Antônio Vieira, que inclusive foi expulso em toda a região norte, ele foi expulso de Belém e depois foi expulso do Maranhão, ele chegou a denominar, foi expulso e saiu amaldiçoando o Maranhão, e ele chegou a denominar que essa região, em todo o Nordeste, podia ser chamada de Sertão de Genebra, de tanto que os reformadores já estavam estabelecidos aqui e de tanto que a fé reformada também já estava estabelecida nessas terras. Então, os huguenotes foram expulsos em 1615, daqui da cidade de São Luís, no caso Maranhão, e todos os franceses também foram expulsos. Ficou aqui um resquício dessa população, que nós chamamos de a primeira população marginalizada do Brasil. Quem eram eles? Filhos de franceses com Tupinambá. Essa mistura de povo deu-se os Marabá, exatamente. Os Mairauá, os Marabá. Não eram franceses, não eram Tupinambá, não eram tupi, não eram portugueses, era um povo estranho, porque eram filhos de franceses com Tupinambá. Então, eram os Marabá, de uma forma diferenciada. Inclusive, se você quiser depois ler o poema de Antônio Gonçalves Dias, você vai perceber que ele ali descreve toda a anatomia, a forma, a beleza que tinham os Marabá. Nessa mistura entre tupi e francês, nasceu essa população chamada Marabá, que Antônio Gonçalves Dias nos dá também esse legado maravilhoso, que até hoje para nós é tão importante. Inclusive, você pode, quando visitar a Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche, você vai ter a possibilidade de apreciar esse poema. Então, o sonho da França Equinocial também acaba. Também acaba. E nós percebemos que a ênfase sobre a evolução espiritual da sociedade e, juntamente com a evolução espiritual, a intelectualidade da sociedade é uma influência da Reforma Protestante, é uma influência do calvinismo e não do catolicismo. Então, graças a Deus, o calvinismo nos alcançou, graças a Deus, a Reforma Protestante nos alcançou. E nos alcançou de tal forma que agora, nessa guerra ideológica que nós estamos passando no Brasil, nós estamos radicalmente decididos, radicalmente em pé, contra aqueles que estão lutando contra a nossa cultura conservadora. Porque, basicamente, gente, alguém tentar arrancar de nós a nossa cultura conservadora, está arrancando de nós nosso sangue. Porque nós nascemos
conservadores. Nós nascemos, nossos pais eram conservadores, né? Então está no nosso DNA, está no DNA da nossa fundação e no DNA da nossa nação. Então eu quero aqui encerrar minha participação e desde já dizer a você, você precisa conhecer mais profundamente a história da França no Brasil, a história dos huguenotes no Brasil, a história da Reforma Protestante no Brasil e também na Europa. Eu quero agradecer pela oportunidade e porque também você nos acompanhou até aqui, teve paciência de nos acompanhar e de ouvir e conhecer essa parte da história do Brasil. Muito obrigada, até a próxima. Shalom.